Boa noite, igreja. Boa tarde, igreja. Muito feliz de estarmos essa tarde juntos. Há 16 anos atrás, ainda adolescente, eu e minha família entramos numa casa, numa igreja de 250 membros. A gente se apaixonou pela visão. Meu pai se tornou um pastor dessa igreja. Eu, já adolescente, comecei a liderar uma célula. Os anos foram se passando. Eu tive a honra de ser formada nessa casa. Fui consagrada ao ministério pastoral ao lado da minha mãe. Meus pais foram enviados para abrir uma igreja poderosa em Brasília, estão lá. Eu me casei nessa igreja, chamei a igreja toda. Você ficou aí, demorando para vir para a igreja? Você poderia ter vindo no meu casamento. E hoje, para a glória do Senhor, eu lidero, com certeza, o rebanho mais bonito, especial e vibrante dessa igreja. Uma vez uma mãe indo para um retiro falou assim: Mari, você é maluca. É uma coisa que eu ouço com muita frequência. E eu disse para ela: eu não sou maluca. Eu só estou retribuindo o que essa igreja já fez por mim um dia. E no nome de Jesus, nós enviaremos também muitos adolescentes como pastores dessa igreja. No nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos no seu lugar, colocasse a mão no seu coração e dissesse sinceramente: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu sei que o Senhor tem mais. Abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos espirituais, quebra toda distração, que eu receba tudo aquilo que o Senhor tem para mim essa tarde. Não me distraia. Eu não vim aqui para ser distraído. Me transforme, Jesus, porque eu vim aqui para ser transformado, no nome de Jesus. Amém. Bem, se você está aqui desde ontem, hoje passou o dia inteiro na igreja, um sabadão de sol, é porque, sem dúvidas, você tem um alvo de servir melhor o Senhor. Eu estou olhando para um povo que tem fome e sede de entregar a sua vida, como nós acabamos de cantar, completamente ao Senhor. Mas estamos aqui porque queremos servir melhor. Queremos ser afiados, queremos ser formados, queremos nos tornar muito melhores do que fomos. E no nome de Jesus, nós veremos grandes frutos dessa conferência. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Ora, isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: uma pessoa só pode receber o que foi lhe dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que está ao seu lado e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Jesus estava batizando e João também batizava. Isso antes de João ser preso, foi o que nós acabamos de ler.
Então, os discípulos de João vão até ele. Ô João, aquele homem, ele está batizando igual você. E as pessoas estão indo até ele. Como quem diz, João, você está perdendo seguidor. João, as pessoas estão parando de te seguir para seguir esse homem. João diz, pode ficar tranquilo, que ninguém recebe nada que não foi dado pelos céus. Eu disse para vocês, eu não sou o Cristo, Ele é. E ele fala uma coisa que parece não fazer muito sentido naquele momento. Ele fala um negócio de noivo e noiva. Ele fala, olha, o noivo, a noiva é do noivo. E o melhor amigo do noivo fica feliz quando ele vê o noivo. E ele termina a explicação dizendo uma frase que deveria ser a nossa oração todos os dias. Importa que ele cresça e que eu diminua. João cumpriu o seu propósito nessa terra sendo o precursor da vinda do Senhor. Pagou um preço alto para viver o seu propósito. Ele nos ensina como podemos servir melhor o reino de Deus. A primeira coisa muito clara nesse texto, assim que nós começamos a ler, é que João seria preso. O texto diz que isso aconteceu antes de João ser preso. Mais para frente, a gente percebe que não só João foi preso, como ele foi morto. E a sua cabeça foi colocada em uma bandeja de prata, porque não abriu mão dos princípios do qual ele acreditava. Ele tinha uma missão e pagou o preço necessário para cumprir essa missão. Para servir o Senhor melhor, nós precisamos compreender que existe um preço a ser pago e muitas vezes esse preço é alto. A gente vem aos domingos e vive uma vida comum de segunda a sábado e diz, eu sirvo ao Senhor. A gente vai na célula, às vezes nem leva lanche, senta lá, escolhe o melhor lanche, come o melhor lanche, não levou nem uma Coca Zero para ajudar. Eu sirvo ao Senhor. Meu irmão, quem está disposto a servir ao Senhor está disposto a pagar um preço por isso. O Senhor Jesus foi preso em um madeiro e se entregou por inteiro por nós, porque eu e você respondemos a esse amor servindo a Ele pela metade. Cristo se entregou por inteiro e a nossa resposta é nos entregarmos por inteiro a Ele. Servir ao Senhor vai te custar energia, servir ao Senhor vai te custar tempo, servir ao Senhor vai te custar dinheiro, vai te custar algo. Para João, custou a sua reputação, porque achavam ele maluco. Para João, custou o seu conforto, porque ele morava no deserto, comia uns negócios estranhos, gafanhoto. A verdade é que muitas vezes nós admiramos o que muitas pessoas vivem, mas não estamos dispostos a pagar o preço que elas pagam. Fui pregar uma pequena igreja numa cidade aqui perto, e o pastor disse para mim, o pastor presidente estava naquele pós-culto ali, conversando comigo, ele disse, a Atitude trabalha com célula, né? Meu olho brilhou, né? Eu adoro falar disso. Ele mas aqui não dá certo não. Aí pastor, ele sabe por quê? Porque nessa cidade aqui, as pessoas elas trabalham muito. Eles acordam muito cedo para ir trabalhar e voltam muito tarde. Então, ninguém tem tempo para ir na célula. Eu já tentei implantar aqui, mas ninguém tinha tempo. Aí eu fiquei parado, olhando para ele. Pensei, ele está me chamando de desocupada. Ele está achando que lá na Atitude todo mundo tem muito tempo. Ele admira a nossa igreja. Talvez ele até gostaria de ver o resultado que a gente vive, mas não está disposto a pagar o preço. Eu perguntei para o meu marido antes de subir. Ano passado a gente decidiu arrumar a sala, né, fazer uma mudança, botar bonitinho.
Aí eu falei assim, vamos chamar o pastor Josué lá para casa, que a casa vai estar novinha, o pastor vai comer lá em casa. O pastor não foi. Vou te contar por que o senhor não foi, por que eu não te convidei, pastor. Porque 2 semanas depois, as paredes já estavam tudo marcadas de cadeira da célula. Aí eu falei, como é que eu vou chamar o pastor aqui se as paredes já estão tudo marcadas? Eu tenho um sofá branco. Você entendeu? Aí você pergunta, por que quem tem célula em casa compra um sofá branco? Estava na promoção, irmão, só tinha essa cor. Meu sofá era branco, ele não é mais branco. Mas eu vou te falar, limpar um sofá é muito barato comparado a uma vida prostrada no Senhor na minha sala. A minha parede é barata demais para ver uma vida se rendendo ou batizando uma vida que entregou a vida ao Senhor no meu sofá que era branco. Vai te custar, mas eu te garanto, você vai viver o que você nunca imaginou que viveria. Mas João ensina uma outra coisa aqui pra gente. João ensina o seguinte: nós, como servos, devemos amar mais o noivo. João diz, o amigo do noivo fica feliz quando está com o noivo. A noiva é do noivo. Pensa comigo, se esse melhor amigo do noivo serve a noiva e rouba o olhar da noiva para ele está traindo a confiança do noivo. Deixa eu explicar bem claro para você entender. A noiva, a igreja de Cristo, tem um noivo que é Ele. Nós somos amigos do noivo. Quando nós servimos a igreja, nossos olhos precisam estar mais no Senhor do que no aplauso da igreja. Quando eu sirvo a noiva, eu preciso fazer com que ela olhe para Cristo, não para mim. Quando eu sirvo na igreja, compartilho na célula, quando eu espero uma aprovação da noiva, quando eu sou tentado a atrair o olhar da noiva para mim, eu estou traindo a confiança do noivo que olhou para mim e disse, apacenta as minhas ovelhas. Cuida desse rebanho para mim, não para você. Quantas vezes ficamos chateados? A gente não ganhou o aplauso que a gente queria. A gente não ganhou o parabéns que a gente esperava. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo, eu vou parar de fazer. Eu não vou vir mais, não me colocam mais na escala. Ninguém vê o meu esforço. Meu irmão, você está esperando que a noiva te agradeça, ela tem um dono. Você não está fazendo para a noiva, você está fazendo para o noivo. Você ama mais o olhar do noivo sobre você do que da noiva. Me importa o que Cristo pensa sobre mim. Eu quero o olhar dele sobre mim. Eu quero a aprovação dele sobre mim. Porque eu posso muito bem ganhar o seu aplauso com uma vida toda errada perante o Senhor. Não vale a pena. No início da minha vida ministerial, eu aprendi uma frase. E todas as sextas-feiras, quando eu subo nesse altar, todas as vezes que eu tenho oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, eu oro essa mesma frase. Que ao descer desse púlpito, a noiva esteja falando mais do Senhor do que de mim. Caso contrário, eu traí a confiança dele. Quantas vezes a gente já trabalha pensando em quem está vendo? A gente já trabalha pensando, olha só, vão dizer que eu sou bom, vão dizer que eu multipliquei. Agora eu me torno um supervisor, vai ser mais rápido que fulano. Que hoje o altar do ego, o altar da vaidade, que hoje o altar do eu faço,
seja quebrado no nome de Jesus. A gente vai fazer o que tiver que fazer. A gente vai fazer o que tiver que fazer. A gente vai virar à noite se tiver que virar. A gente vai ajudar financeiramente se precisar. Por amor ao Senhor, não ao aplauso. O aplauso não pode roubar o seu coração. Meu irmão, eu te garanto, tudo que a gente faz ministerialmente não faz sentido se for só pela aprovação humana. Faz um mês que eu estava com 650 adolescentes dentro de um sítio, meu irmão. A irmã aqui na frente. Tô viva, irmã, tá tudo certo. Meu irmão, se fosse pelo aplauso humano, eu faria nada. É muito mais cômodo para mim cuidar de 50, de 100. Há alguns anos atrás, a gente cabia dentro do Salão Kids, era muito mais cômodo. Mas eu não sirvo o aplauso humano. O Senhor me chamou para marcar uma geração. Nós trabalhamos para que no nome de Jesus o número de divórcios no nosso país caia. A partir de casamentos saudáveis dos adolescentes que temos aqui hoje. Nós servimos com o olhar na eternidade. É por isso que a gente faz essas maluquices. Porque se fosse para o nosso próprio ego, meu irmão, não compensa. O texto ainda diz que para servirmos ao Senhor, nós precisamos que Ele cresça e que nós diminuamos. Sabe, a gente conhece, tem canção, a gente fala muito sobre isso. Que o Senhor cresça e eu diminua. A verdade escondida nessa frase é que para o Senhor crescer, você precisa de tempo com Ele. Uma grande tentação nossa, que servimos, que trabalhamos, que supervisionamos, que lideramos célula, é construir castelos para Deus que Ele não pediu que a gente fizesse. Uma grande tentação nossa é construir mansões para o Senhor, sem de fato ter conhecimento do que Ele espera de nós. Talvez tenha um monte de gente aqui cansada. Talvez você esteja cansada de fazer coisa que Deus não te pediu para fazer. Você está fazendo por você, do jeito que você acha, porque você não passou tempo suficiente com o Senhor. Deixa eu te contar um segredo. Fazer coisas para Deus não substitui ter intimidade com Ele. E digo mais, muitas vezes nós manchamos a obra do Senhor porque nós estamos servindo ao Senhor com mãos sujas. Muitas vezes pecados entranhados dentro de nós, vícios dentro de nós, machucados, feridos, mas trabalhando, fazendo, fazer. Enquanto o Senhor não espera que você faça, Ele espera que você seja. No reino de Deus, o ser é mais importante do que o fazer. Primeiro seja, depois faça. Porque quem faz primeiro e tenta ser depois, geralmente cai e mancha a história do reino de Deus. Você já viu um monte de história sobre isso. Eu e você já vimos um monte de histórias de pessoas que ruíram seus ministérios porque primeiro fizeram, depois tentaram ser o que estavam projetando fazer. Eu lembro que na minha célula, eu tinha 16 anos, estava uma semana muito corrida, uma vida muito corrida de uma adolescente no colégio militar. Não deu tempo na minha cabeça aquela semana de tirar um tempo com Deus e preparar a célula. Eu gostava de passar a semana inteira toda. Eu sempre disse que um roteiro precisa ser estudado a semana toda. E naquela semana eu não consegui. Então eu dei a célula, foi legal. Quando eu estava na porta para fechar a porta, uma menina me olhou antes de fechar a porta e disse: Mari, muito obrigada. A célula foi uma bênção. Eu abracei ela, a porta se fechou e eu pensei:
eu sou braba. Eu nem estudei a célula. E a célula foi uma bênção. Eu sou boa demais. Automaticamente, o Espírito Santo me cutucou e disse: Mari, isso só aconteceu porque eu estava aqui. Agora, você imagina se você tivesse tempo comigo, o que eu não teria feito? Às vezes a gente está satisfeito pelo que a gente está construindo com as nossas mãos e o Senhor lá do céu está olhando e dizendo: se eu tomasse ela, se eu tomasse ele, se eles me dessem espaço para encher de fato a vida deles e deixassem eu governar essa célula, esse ministério, essa casa, esse trabalho. Eles não têm noção do que eles poderiam fazer se eles estivessem cheios de mim. Mas estamos cheios de agendas lotadas, quando a coisa mais importante da nossa vida deveria ter tempo a sós com Deus. Irmãos, de tudo que a gente vai aprender aqui, não adianta construir castelos para o Senhor sem Ele. Talvez essa tarde o Senhor esteja te chamando: volte para o lugar aonde eu te chamei, ajoelhado no seu quarto. Quando foi a última vez que você fez um jejum pela sua célula? Você já fez tudo o que a técnica diz que tem que fazer. Você fez tudo que o modelo disse que tinha que fazer. Você só não deixou que o Senhor crescesse em você e deu espaço para o Espírito Santo mover completamente o seu coração. Quando foi a última vez que você abriu o seu quarto e foi falando o nome de pessoa da célula por pessoa e disse: Pai, no nome de Jesus, toma ela, toma ela, toma ela? Quando foi a última vez que você se consagrou ao Senhor de verdade? Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que têm a minha idade de tempo de ministério, de tempo na igreja. Há 30 anos você está na igreja, há 30 anos você serve o Senhor. Você não se lembra da última vez que você foi marcado por Ele no seu quarto. O Senhor é uma fonte inesgotável. E a nossa oração deveria ser todos os dias: Deus, eu quero mais. Deus, eu quero mais. Antes do cargo, eu quero conhecer a sua voz e ser cheio completamente de ti, Jesus. Não vamos a lugar algum sem fome e sede do Senhor. Eu quero encerrar te contando uma história. Um homem ateu britânico, ele tinha uma ilha. E no leste da África, ele pegou 2.000 pessoas e escravizou essas pessoas. Colocou nessa ilha e elas estavam fadadas a passar a sua vida inteira ali, como ele era ateu, sem conhecer o Senhor Jesus. Mas essa notícia abalou 2 jovens morávios, 20 anos mais ou menos. Então eles entraram em contato com o dono dessa ilha e falou assim: ei, deixa a gente ir aí, compartilhar de Jesus com essas pessoas. E o dono da ilha falou não. Então eles tiveram uma ideia: e se a gente for como escravo? E se nós formos um dos seus escravos a partir de agora? E a gente ficar aí para sempre? Aquele homem topou. Ele estava ganhando 2 escravos. Para ele estava no lucro. Então aqueles 2 jovens deixaram o conforto das suas casas, entraram no barco e foram voluntariamente, como escravos, compartilhar do amor de Jesus. Enquanto eles estavam indo, se ouviram as últimas palavras da vida livre deles. E eles disseram que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. Como quem diz, o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. Se necessário ser vendido como escravo, eu irei para compartilhar aquilo que Ele fez na minha vida.
eu queria te convidar a refletir sobre a sua vida. Será que você está pagando de fato o preço que você poderia pagar para servir o reino de Deus? O Casa de Fé está aí, você está fingindo que não é com você, está esperando alguém da célula abrir uma casa. Meu irmão, você sabe que seu apartamento dá. Você sabe que você tem tempo. Talvez o seu problema seja você mesmo. Você está desanimado porque você esperava o olhar da noiva sobre você. Seu ego fez com que você preferisse aplauso ao invés de aprovação do Senhor. Ou talvez o problema seja outro. Talvez você construiu o seu ministério até hoje na força do braço. E hoje você lembrou que o seu ministério precisa ser construído na força do joelho. Rendido ao Senhor, clamando para que Ele intervenha onde você não consegue intervir. Eu me programei para deixar o André com alguns minutos. Eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. E um dia o pastor Josué, em uma conferência, disse que o que faz uma conferência mudar a nossa vida não são os pregadores que pregam e nem as canções que se cantam. O que faz uma conferência mudar a nossa vida são as decisões que a gente toma. E o Senhor te trouxe aqui e você está tomando decisões importantes hoje. Ele está movendo o seu coração a tomar decisões importantes hoje. Então, enquanto este louvor é tocado, eu queria que no nome de Jesus, se você quiser vir aqui à frente se ajoelhar no seu lugar, eu não sei, mas se mova para o chamado do Senhor na sua vida hoje. Se mova para o que o Senhor espera de você hoje. Dá para servir mais. Dá para se entregar mais. Não despreze esse convite. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando. Nós queremos, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me dizer outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Nós queremos, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Estamos voltando ao lugar do início, o lugar da comunhão contigo. Pois nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória. E tudo volta pra ti. Nada vai roubar sua glória, nada
primeiro e tudo volta. A noiva pertence ao noivo.